estavam feridos ou incapacitados de remar. Eventuais motins vieram a ser controlados sob a mira de um revólver e, imediatamente os escolhidos começaram a ser jogados para fora do barco. O objetivo de reduzir a carga, jogaram 14 homens ao mar. 2 irmãs de homens que foram jogados também se atiraram. Os critérios utilizados foram que casais não seriam separados e todas as mulheres seriam preservadas. O barco, enfim, pôde atravessar a tempestade e seguir a longa viagem prevista por Holmes, equivalente a mais de 1000 quilômetros em mar aberto até a África. Porém, no dia seguinte, após o abandono dos passageiros, o barco foi avistado por um navio e logo em seguida resgatado. O marinheiro Holmes, está sendo submetido hoje aqui a julgamento, exatamente, pelo homicídio destas 14 pessoas. Perfeito? Passo então aí agora ao grupo da acusação, vou perguntar se deseja inquirir algum perito, algum testemunho. Sim, não? Sim. Como o especialista em engenharia naval, no caso, Ricardo, ele vai falar mais sobre a questão do barco e das condições do... Tá, lembrando que o perito, a testemunha, se limita a responder objetivamente a pergunta que ele é formulada. Perfeito? Pode ficar à vontade para inquirir a testemunha. Boa noite. Doutor Ricardo, o navio inicialmente saiu do episódio, comportando as 34 pessoas a bordo, flutuando normalmente, tinha condições de seguir esse trajeto até o final do percurso? Bem, boa noite. Com certeza tinha. Porque, como nós sabemos, tinha muita gente, sabemos que também que estava entrando água pelo excesso de passageiros, mas estavam tirando tranquilamente a água e ele estava caminhando tranquilamente na direção que mandassem e ele estava em boas condições de ir. Obrigado. Eu queria só título de prova, para vocês terem ideia de como seria o bote, caso que o Holmes, Alexander Holmes, comandava o bote quando saiu depois do naufrágio. Pode ser mais ou menos dessa forma aqui. Essa apresentação seria mais propícia na hora do seu tempo. Não, só para complementar a parte. Não, limite você fazer a pergunta, eu respondo e você pergunta. Boa noite a todos também, boa noite, Vossa Excelência, os jurados. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao que ocorreu depois, assim, depois do naufrágio. Foi citado nos autos, e eu tratei de fazer uma pesquisa sobre um determinado tema, que haveria uma possibilidade de haver um furo nessa pequena embarcação, nesse bote. Esse furo, ele poderia determinar que o bote sofresse o mesmo destino que o navio Horas tinha sofrido? Bem, como consta, esse furo era mínimo, era mais ou menos esse meu polegarzinho aqui. Então, não sofreria nenhum dano no trajeto e nem ter perigo de acontecer algum naufrágio no barco, nem nada, porque o furo era mínimo, a água que estava entrando era devido a esse furo também, então tinha condições, mas era mínimo, não tinha condições de proferir nenhum perigo. O senhor só acha que, com os seus conhecimentos, o senhor acha que poderia ser sanado esse problema facilmente? Com certeza. Só se alguém mesmo chegasse, botasse um pezinho lá, encostasse, não ocorreria nada. Então não teria perigo da embarcação sofrer o mesmo destino que o navio tinha sofrido? Não, senhor, não. Não sem mais perguntas. Então a atitude foi precipitada. Com certeza. Com certeza. Obrigado. Pergunta da defesa, se gostaria de fazer algum questionamento? O senhor poderia explicar como um barco, segundo consta nos autos, projetado para no máximo 15 pessoas, pode suportar a capacidade superior ao dobro de 34 pessoas, como é que ele não vai, a água poderia entrar pelas bordas não, devido ao peso excessivo? Não, com certeza.
teve, até pelo fato de o mar estar agitado, pelo fato de o mar estar agitado, mas com tranquilidade ele seguiria o caminho, o trajeto comandado. Sem afundar, mesmo com o dobro do limite. Com certeza. Tanto o barco como o navio mesmo. O que aconteceu com o navio foi tranquilo pelo fato... O que aconteceu com o navio foi só abatido com iceberg. Só isso. É tanto que ele fez o trajeto. Não, mas a pergunta é sobre o bote. Não, eu sei, tudo tranquilo. Mesmo material, tudo bom. Boa qualidade. Mais alguma pergunta? Tem. Como é que o senhor pode afirmar que o buraco era do tamanho do seu polegar se o senhor não estava lá? Consta nos autos. Não consta nos autos. Nos autos, só. Aqui não é polêmica, não. Pergunta, responde e depois você Os vai autos usando seu tempo. só consta que o barco estava enchendo de água rapidamente. Não consta nem o tamanho de um buraco, nem não disse nem por onde é que estava enchendo de água. Tudo bem. O fato da água ter entrado era pelo excesso de passageiro, certo? Que estava facilitando a entrada de água pelo mar estar agitado também. Mas o buraco que havia no barco era mínimo. Como é que o senhor pode afirmar que era um buraco? Nós temos aqui pesquisas que comprovam isso. Tá bom, tá tudo certo. Deixa eu dispensar as Tem outra? Não? Pergunta da defesa. A defesa vai querer ouvir alguém? Deu um médico. Vocês não sabem? Tem? Tem ou tem? Temos um médico que o Rio que vai falar mais sobre as condições. E o Patrulheiro ser humano ficaria, rodoviário. no caso, em contato com água gelada. Faz a pergunta e ele responde. O senhor, com seus conhecimentos aprendidos na academia, o senhor que é especialista nessa área e tudo, tem consciência total assim, sobre o assunto, o que é que o senhor diria no contato do ser humano, no caso, quando for jogado os indivíduos para fora do barco, o que aconteceria com o corpo humano? Como ele reagiria, no caso? Primeiro haveria uma queda de temperatura no grupo, pela questão da temperatura da água, e poderia haver hipotermia, que são 3 tipos. Levaria logo para o mais grave, que a temperatura cai abaixo de 30 graus. Existem estudos que existem três estágios, né? No caso do ser humano, 3 estágios de hipotermia. Quais seriam esses estágios? Sim. Tem a normal, tem a média e tem a grave, que é a normal de 35 graus, a média de 40, 30, a 33 a 30, e a grave que é a 15 para baixo, que leva Eu só acho que tinha condição dessas vítimas sobreviver a um ambiente tão hostil como era o ambiente onde elas estavam no momento. Só acho que tinha condição dessas vítimas sobreviver. nem. Sem mais perguntas. Satisfeito? Não posso satisfeito. Queria lhe fazer uma pergunta. Quando o senhor afirma, o senhor poderia afirmar que eles poderiam sobreviver dentro d'água? Não poderia. Então, Questão da bom, temperatura. o senhor também poderia me relatar se era possível um revezamento. Uns nadavam enquanto outros ficavam dentro do barco, e assim sucessivamente. Acredito que não, porque a temperatura fora também era muito alta, muito baixa. Então, eu queria só que o senhor me afirmasse quais eram as características da hipotermia que os sobreviventes poderiam estar sofrendo. Quais seriam as características de hipotermia que os sobreviventes poderiam estar sofrendo dentro do barco ou dentro da água? Dentro do barco eles estavam apropriadamente agasalhados e na dentro d'água haveria queda de pressão para levar a morte. Como é que o senhor afirma que eles estavam agasalhados? Nos autos não consta. E pelo que eu saiba, no naufrágio eles não caem dentro